Olá, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise do nosso material didático. Hoje, a nossa aula mergulha a fundo na lição 02 do nosso curso, Gente, Diferenças e Convivência, o humano dentro das organizações. E olha, como futuros especialistas em gestão de instituições públicas, a gente sabe que não dá para começar voando no abstrato, né? Precisamos olhar para a base real, a base viva que faz a segurança pública acontecer todos os dias. Então, vamos deixar um pouquinho de lado aquelas engrenagens burocráticas e falar sobre quem realmente faz essa máquina girar. Para trazer isso direto para a nossa realidade, imagina o cenário. Sabe aquela tensão, aquela fricção clássica que às vezes bate bem na hora da troca de turno num quartel da Polícia Militar? Ou então, lembra daquele dia caótico, de estresse puro, apertado na coordenação do IML? O que realmente está acontecendo ali? Não é só um processo que falhou ou um protocolo mal lido. São seres humanos, gente com toda a sua própria bagagem interagindo no limite sob pressão. É exatamente sobre essa convivência, que é super real e totalmente imperfeita, que a gente vai conversar hoje. E para organizar nossa conversa, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar por esses 6 grandes blocos, saindo da nossa compreensão de subjetividade humana lá no início, até chegar no impacto diário que tudo isso tem na nossa gestão de resultados. Vamos direto ao ponto, então. Tópico 1. A condição humana e subjetividade. Gente, o nosso material traz uma verdade que a gente precisa aceitar. O humano não funciona por cópia. Esquece aquele mito do trabalhador genérico ou padrão. Quem entra pela porta de uma delegacia de polícia civil ou senta numa mesa do setor administrativo da polícia penal não é um robô. Todo mundo traz a sua própria biografia, a sua história, para dentro da instituição. Por isso, esperar que 10 pessoas diferentes reajam exatamente do mesmo jeito à mesma regra é pura ilusão. A subjetividade de cada um vai ditar a forma como eles interpretam e executam o serviço. E isso nos empurra direto para o nosso segundo assunto: contexto, território e adaptação. Tem uma citação no nosso texto que é um verdadeiro divisor de águas. Olha só, comportamento não é produzido apenas de dentro para fora. O contexto também pesa. E pesa muito, viu? Trazendo para a nossa realidade aqui de Rondônia, a gente sabe que muita gente vem de fora, de outros estados, por causa dos concursos. E assumir um posto novo não é só fazer as malas e bater ponto no primeiro dia. Exige uma adaptação simbólica gigantesca. A pessoa precisa reconstruir a rede de apoio dela, entender a cultura local e até renegociar o seu senso de pertencimento. E por que um gestor precisa se importar com isso? Simples, porque esse tal de contexto afeta quase tudo. Mexe com a sensação de pertencimento, com a confiança entre os colegas, com a vontade de cooperar, abala a estabilidade emocional e muda até o jeito que o servidor enxerga a nossa instituição. O ponto-chave aqui é, às vezes, o que a chefia bate o olho e chama de problema de perfil ou má vontade, na verdade é só a dificuldade natural de alguém lutando para se adaptar a um território completamente novo. Bom, chegando agora ao tópico 3, convivência e organizações públicas. Vamos ver o que rola quando a gente junta tudo isso. É aqui que a mágica ou o caos acontece. Imagina o cenário. De um lado, a gente tem o Estado e a burocracia, exigindo regras, impessoalidade e controle. Do outro lado, a gente tem o servidor, que continua sendo uma pessoa que sente e interpreta tudo. Autores excelentes como Edgar Schein e o Sandro Berg nos lembram bem disso. A gestão pública vive nesse eterno cabo de guerra. Tentar padronizar o trabalho não deleta a cumplicidade de ninguém, tá? O nosso desafio não é tentar apagar a subjetividade humana, é aprender a organizar isso. E dá uma olhada em como isso reflete na equipe. Equipes muito homogêneas têm um problema. Como todo mundo pensa parecido, eles tendem a cometer os mesmos erros e acham normal os mesmos problemas. Agora pega uma equipe com bastante diversidade e coloca uma liderança boa ali. O jogo vira, o repertório deles expande, eles começam a ver riscos que ninguém mais via. E no final, a qualidade da decisão sobe de nível de um jeito incrível. Avançando para o nosso quarto ponto, efeitos reais nas organizações. Isso tudo que estamos falando não é teoria de livro para ficar guardada, não. Isso gera efeito lá na ponta, no chão de fábrica da segurança. Pensa numa guarnição do Corpo de Bombeiros no meio de uma ocorrência crítica. A maneira como eles lidam com as diferenças ali dentro dita o clima do grupo, dita se a equipe vai aprender junto ou travar, e se o desempenho vai segurar a barra ou despencar. No fim do dia, isso vira ou muito sofrimento ou muita satisfação, mexendo com a rotatividade e com a vontade do servidor de vestir a camisa. Turma, chegamos no coração da nossa aula. Quero que vocês guardem esta frase com muito cuidado. Gestão que ignora o humano não fica mais técnica, fica mais cega, literalmente cega. E é fundamental que a gente, como gestor, entenda isso de vez.
Tratar as pessoas como se fossem engrenagens substituíveis de uma máquina não aumenta a eficiência. Isso só esconde a realidade embaixo do tapete até o sistema inteiro quebrar. Para amarrar bem essa ideia, olha essa síntese. A diferença gera impacto direto e mensurável, tanto no desempenho de cada um, quanto no resultado da corporação inteira. E a subjetividade muda o jeito que a pessoa toma suas decisões no dia a dia. Se a gente ignorar isso, achando que o crachá anula o ser humano, a nossa gestão vai virar um caos. Fica muito mais cara, muito desorganizada e incrivelmente passiva diante de problemas que a gente poderia super evitar. Tópico 5, então. Marcadores concretos da diferença. Chegou a hora de dar nome aos bois. O material organizou essas diferenças que entram na viatura e no plantão todos os dias em 5 grupos. Primeiro, as diferenças biográficas e geracionais. Pense em idade ou tempo de carreira. Segundo, as socioculturais e territoriais, como origem e costumes locais. Terceiro, as identitárias e de reconhecimento. Quarto, as profissionais e institucionais. Qual a formação acadêmica, qual o tipo de vínculo daquele servidor. E quinto, as políticas e valorativas. Gente, tudo isso divide a mesma mesa, o mesmo laboratório da política científica, o tempo todo. Aproveitando, fica aqui o meu convite para vocês. Leiam os materiais dos boxes complementares da nossa lição 2. O texto detalha perfeitamente cada um desses 5 grupos. Acreditem, entender esses marcadores é o que vai tirar a gente do senso comum e colocar a nossa gestão num patamar muito mais técnico, maduro e humano. E para fechar nossa análise, o tópico 6, impactos na gestão e desempenho. A grande sacada final é: diferença não é só um detalhe bonitinho de sociologia. Ela é puramente operacional. Se você olhar para um perito lá no Instituto de Criminalística que parece resistente a um procedimento novo, é muito provável que ali tenha uma diferença não resolvida pela chefia. Pode ser um choque de gerações, um modo diferente de processar a informação ou até um problema de adaptação àquele território que ninguém ajudou a resolver. E isso nos coloca diante de uma pergunta extremamente prática que toda chefia deveria se fazer. Essa diferença aí na sua equipe, ela está sendo encarada como um dado valioso de gestão ou só como um incômodo pessoal seu? Um bom gestor foge da armadilha de colocar rótulos. Ele não pune aquilo que na verdade deveria estar interpretando. A diferença é um dado e, como qualquer dado, precisa ser administrado. E eu encerro a nossa aula com essa provocação fortíssima do nosso material para a gente levar para a vida. Quando olhamos para as pessoas com quem trabalhamos todos os dias, nós realmente tentamos entendê-las ou a gente apenas reage ao que elas nos provocam? A resposta para isso diz muito sobre o ambiente de segurança pública que nós estamos construindo. Fica a reflexão para vocês levarem para os seus plantões, coordenações e batalhões. Um excelente estudo a todos e a gente se vê na nossa próxima análise. Até lá!